Oi gente, bem-vinda ao canal Simone Lacerda, Juntos em Fé. Eu gostaria aqui de compartilhar um testemunho com vocês, né? Mais um dos testemunhos, porque são muitos. E a gente só tem de agradecer a Deus, né? Vou procurar ser breve. Então, um certo dia, eu peguei pra... Eu não morava aqui, né? Morava em outro lugar e eu peguei pra revender algumas coisas, né? Eu fazia vários bicos, freelance, não tava trabalhando registrado no momento, mas não ficava parada, né? Isso aí, mesmo que a gente não tá trabalhando registrado, a gente não fica parada. E aí eu peguei, né, pra revender algumas coisas. E aí a primeira das coisas que eu tava vendendo era biscoito, né? Eu estou com no meu coração de biscoito amanteigados. Porque era uma das coisas que eu não tava vendo, né? Na onde eu tava morando não tava vendendo. E eu tinha comprado de uma colega minha na igreja, vi que ela tava vendendo, vi que valia a pena, né? E vi que não tava tendo muita assim saída, muita gente não tava vendendo nem nada. Eu falei, eu vou pegar pra vender isso daí. E eu sempre gostei de vender assim, de porta em porta, né? As coisas. E aí eu peguei na loja, comprei uns biscoitos amanteigados pra vender e saí de porta em porta vendendo. Só que de todas as coisas que eu já tinha vendido antes, era a minha primeira vez vendendo biscoito amanteigados, né? Que eu peguei pra vender. Então, tinha que ver, né? Que eles se interessavam em comprar, tudo, todo aquele processo. E aí, o meu primeiro cliente que eu fui... Meu primeiro cliente não, né? A primeira pessoa que eu fui pra vender era um vizinho meu. Que ele era bem conhecido, né? Tudo. E ele ajudava bastante as pessoas, era da igreja e tal. Ele era bem conhecido, aí eu fui nele pra vender. Quando eu cheguei nele oferecendo, ele falou, o quê? Ele falou bem desse jeito, né? O quê? Como assim, biscoito amanteigados? Vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Aí quando ele falou, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa, ele abriu a garagem da casa dele. E aí eu vi, né, que era a loja da casa dele lá, que ele tinha fechado, né? Não tava tendo muita saída e ele fechou. Só que ele não tinha vendido as coisas, né? Ele deixava a garagem fechada, mas ainda tava um monte de coisa lá, porque ele não tinha conseguido, né, vender. E aí ele foi e me mostrou uns potes de biscoito amanteigado. Aí ele foi e falou assim, olha para esses potes. Os meus potes são bem melhor que o seu, são lacrados. Eu falei, mas os meus potes também são lacrados. Aí ele, mas o meu lacre é bem melhor que o seu, o meu pote é bem melhor que o seu e ninguém comprou. E você acha que os seus eles vão comprar? Te juro, gente. Foi isso que eu ouvi, né? Se a pessoa tivesse ali motivada, pronto. E eu fiquei meio que assim, né? Como assim? E ele não comprou. Ele só me falou isso. Você acha que os seus eles vão comprar? Primeiro que eu nem preciso porque eu já tenho um monte. E se não comprar o meu, quem dirá o seu? Já pode ver noutra coisa. Pode ver outra coisa que isso daí não tem saída. Aí eu falei pra ele, não, tudo bem. O senhor não quer comprar, tudo bem. Ele falou, não é eu não quero comprar. Se não compraram nem o meu, vão comprar o seu. Eu falei, tá bom. Aí eu saí, gente. Mas quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Quando Deus está no controle, e aí é que tá. Quando Ele quer agir, ninguém pode impedir. E é bem ao contrário do que as pessoas imaginam. Porque quando eu saí lá pra fora junto com ele, que ele foi fechar o portão dele, a minha vizinha, que eu nem esperava, porque ela não ia muito assim, né? A gente não era de conversar, tal, tudo. Era só bom dia, boa tarde, boa noite. Ela nem ia muito com a minha cara. Mas aí ela foi e me chamou e falou... Ah, eu percebi, eu ouvi. Pra vocês verem. Ela falou, eu percebi, né? Você tá vendendo esse pote de biscoito. Eu ouvi o que ele falou pra você, o jeito que ele falou com você. Como que pode, né? As pessoas ser desse jeito. E ela falando isso comigo na frente dele, pra vocês verem. Aí ela falou assim, mas não seja por isso, eu compro de você. É quanto que você tá vendendo? Me vê uns 2 potes. E ele já ficou assim, ele regalou o olho assim, ficou tipo meio que surpreso. E eu fui e vendi pra ela. Logo em seguida, outras que viram que tava vendo ela comprar, estavam falando, ai, o que é que tá acontecendo aqui? Foram tudo chegando e comprando de mim, que daqui a pouco já veio outra. A maioria comprou tudo na frente dele. Deus fez um monte de gente comprar de mim na frente dele. Gente, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir, não tem explicação. Deus faz coisas que ele nos surpreende, não tem explicação. E eu tinha vendido a maioria dos biscoitos ali, tudo na frente dele. E ele ficou surpreso, ele ficou sem palavra, ele nem veio falar nada, nem falou nada. Depois, passou uns dias,
já tava mais pessoas indo lá no meu portão me chamar para poder, né, para poder comprar. E depois eu também fui em outros lugares onde eu terminei de vender o restante. Gente, eu só sei que eu vendi tudo. Deus é maravilhoso que a quantidade que eu peguei, eu acho que eu só tirei 1 ou 2 pacotes pra mim, assim, né? Pra mim, pra minha família, o resto eu vendi tudo. E Deus é maravilhoso. E aí também, mais uma confirmação que eu queria deixar com vocês, né? Mais um testemunho rápido aqui, aproveitando esse. Que quando Deus quer agir, ninguém pode impedir, ele confirma. Que eu tava orando a Deus, né, depois que eu vendi esses biscoitos, eu já tava querendo ver outras coisas pra me renovar, né, porque depois um monte de gente pegou pra vender, então quase não tava tendo saída. Depois as pessoas também começaram a ter a ideia de vender, começou a ir pro mercado, peço perdão pelos barulhos, então quase não tava tendo saída mais, né, eu tive que ver outras coisas pra mim vender. Aí eu falei, ai Senhor, o Senhor vai tocar no meu coração, me mostre. E fui falando, né, as pessoas falavam, e aí, você vai vender o quê? Eu falei, não sei, mas Deus vai preparar, né? Deus que vai ver. Já deu certo, né? Eu tava confiante que eu ia ver mais uma coisa pra vender e Deus ia abençoar, mas que Ele quer me mostrar o quê? E aí Deus tocou no meu coração de ir numa loja, né? Um certo dia eu tava resolvendo as coisas e tocou no meu coração de ir numa loja. Só que eu falei, mas aquela loja já tinha andado antes, não tinha visto nada demais. Mas se Deus tocou, se Deus falou, né? Então eu tava crendo que Deus ia prover. Aí eu falei, eu vou ir lá, eu creio que vai ter coisa lá que Deus vai preparar pra mim. E dito e feito. Quando eu cheguei lá, que eu entrei na loja, aí eu vi a primeira coisa que eu vi assim, que chamou minha atenção, foi uns tapetes bem trabalhados. Aí eu olhei e falei, nossa, esses tapetes são bem trabalhados, só que eu não sei não se vai dar pra me vender, porque eles são tão bem trabalhados que deve ser caro, né? Pra mim revender, só se fosse no máximo R$5 ou até menos, mas no máximo R$5. E eu acredito que não é, né? Porque tão bem trabalhado deve ser caro. Aí eu procurando os valores, gente, adivinha? R$5. Pra honra e glória de Deus, pra confirmação. E aí eu peguei quase todos os tapetes que tinha ali. Só não peguei tudo porque alguns não eram muito bons, mas aí eu peguei quase todos os tapetes que tinha ali. E aí eu fui, né, sair vendendo. Uma experiência que eu tive também, né, que vocês sabem como que funciona, né? Tem aquelas pessoas que você fala, eu já vou ir naquela pessoa que eu sei que vai me ajudar, né? Que eu sei que vai comprar nem que for pra me apoiar. E aí Deus te mostra que não é bem assim. E aí aqueles que você acha que vai te apoiar, vai ajudar, vai comprar, nem que for só um pra te apoiar, não compra, não te ajuda, não te apoia. E aí você vê quem é quem, né? São aquelas pessoas que você mais ajuda, mais apoia, compra coisa delas para apoiar, faz tudo, mas quando chega na sua vez, e aí você vê quem é quem. São aquelas que falam, no que precisar pode contar comigo. Gente, a gente conta é com Deus, né? Quem abençoa é Deus. E sempre quando alguém me ajuda, eu penso assim, eu não olho mais as pessoas. Eu tinha muita mania de confiar nas pessoas e de olhar para as pessoas. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu agradeço a Deus, como sempre agradeci, mas quando alguém me ajuda, eu enxergo como Deus está enviando para me ajudar. Porque Ele envia quem Ele quer para te ajudar. Não importa se a pessoa gosta ou não gosta de você, te conhece ou não te conhece, Ele envia quem Ele quer para te ajudar. É Ele que envia. Então sempre agradeça a Deus, seja grata a Ele e enxergue como Ele que está enviando. E não seja aquela pessoa que você conta, que as pessoas confiam, não. Confiar só em Deus. E foi o que eu aprendi, porque as pessoas que me ajudou, que me apoiou, foi pessoas que eu nem esperava. As pessoas vinham, tinha umas que falavam, que eu quase não falava com elas, elas falavam, olha, eu já tenho, mas eu vou comprar só pra te apoiar, só pra te ajudar. E eu ficava meio que assim, né, porque eu nem falava com a pessoa, nem conhecia a pessoa direito. E as pessoas que eu conhecia, que eu achava que ia apoiar, vocês sabem o que acontece, né, tudo vira as costas. E aí... E depois outras pessoas também que eu nem conhecia falavam, não, realmente é bem trabalhado esse tapete, bem bonito, e tá bem em conta, peço perdão pelo barulho, e tá bem em conta, não, vou comprar, e Deus abençoou também que eu saí vendendo tudo. Então é essa mensagem que eu quero deixar pra vocês. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir, e Ele confirma. E é isso. E tenhamos um ótimo dia abençoado por Deus. Eu encerro aqui, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, ajudar, e é isso aí, tamo junto.